como eu fiz para sempre tirar 800 mais em matemática no Enem. Desde que eu comecei a fazer Enem para valer, no meu terceiro ano do ensino médio de 2021, eu sempre consegui mais de 800 pontos em matemática. Variava o número de acertos, varia bastante de acordo com a TRI e a dificuldade de cada ano, mas eu sempre fui constante no 800 mais. E eu devo isso a algumas estratégias, e eu vou falar das três principais para matemática. A primeira foi, não adianta deixar de lado a base. Então, assim, eu tinha uma boa base consolidada. Eu investia numa teoria. Só que, assim, eu valorizava o que eu já tinha aprendido. Então, 2021 foi um ano que eu construí muito a minha base em matemática. Mas eu não necessariamente comecei em 2022, 2023 e 2024, que foram os outros anos que eu também estudei, vendo tudo de novo, vendo aulas de novo, sabe? Eu valorizava o que eu já tinha aprendido bem. Se eu já aprendi bem progressão aritmética em 2021 e já tinha construído um bom material em 2021, eu não ia estar revisando, vendo aula de novo completa em 2022, 2023, 2024, sabe? Eu precisava disso. Mas assim, se em 2021 eu não consolidei uma boa base em análise combinatória, isso era uma questão que eu tinha que resolver nos outros anos, sabe? Então eu tinha uma boa base teórica consolidada e valorizava o que eu já tinha aprendido, né? Eu reconhecia o meu nível em cada matéria dentro de matemática. O segundo fator eu não tinha medo de errar, eu sempre buscava me expor ao erro. Eu via muito errar e aprender como sinônimo, principalmente quando a gente fala de Enem, sabe? Então, desde 2021, ainda no meu terceiro ano, sabendo que eu não tinha uma boa base, eu fui pra prova sabendo que eu não ia passar. É, mas desde essa época, eu fazia as provas do Enem, eu buscava corrigir as provas do Enem direitinho, sabe? Eu fazia bastante simulado, eu tinha uma rotina de fazer muita questão de matemática, e não muita questão de matemática só por assunto, sabe? Eu não ficava batendo na tecla de fazer, eu acabei de ter uma aula de juros, eu vou fazer uma lista de 70 questões de juros. Nunca, sabe? Isso não é eficiente nem aqui nem na China, sabe? Então, eu buscava fazer umas questões de fixação, sim, de todos os assuntos que eu acabava de ver a base teórica, mas eu fazia semanalmente, assim, as questões da própria prova do Enem. Então, eu fiz tudo do Enem, fiz tudo do Enem PPL. Aí, no ano seguinte, eu não passei. Aí, eu refiz todas as provas. Quando eu já tinha feito e refeito, eu fiz vários e vários simulados de cursinho, sabe? SAS, Bernoulli, Somos, Poliedro. Então, eu nunca tinha medo de errar. E óbvio que minhas notas não eram tão boas no começo, né? Mas faz parte. E o terceiro ponto, que eu acho que foi talvez um dos mais importantes, assim, ele é complementar, mas ele ajuda muito, que é eu valorizava o erro, ou seja, eu revisava o erro, sabe? Eu não, errei tal questão, vi a resolução, vida que segue, não, sabe? É porque, assim, na verdade eu já fiz isso ao longo da minha trajetória, só que eu fui vendo que não é eficiente, sabe? Não adiantava. Então, eu precisava, de alguma forma, continuar em contato com o conteúdo daquela questão que eu errei, sabe? Então, eu tinha um caderno de questões que era gigantesco, um caderno de erros, no caso. Eu tinha um caderno de erros com várias questões que era gigantesco. Então, sempre que eu errava uma questão nova, eu colocava uma questão nesse caderno de erros e aproveitava para revisar esse caderno. Não era toda questão que eu errava que eu achava válido colocar no caderno de erros, porque tem questão que a gente erra por bobeira, sabe? Mas tem questão que, pô, não sei fazer isso, não lembrava a fórmula, ou então até sabia a fórmula, mas eu não sabia aplicar esse contexto. Então, tudo que era muito relevante assim, eu colocava no caderno de erros. Então, acho que esses são os três pilares principais. Não ter medo, revisar e aprender, né? É isso.